Hoje o programa Olhar de Líder recebe o Roberto Jatahy, presidente do Grupo Soma. Mais do que dono de algumas das marcas brasileiras de moda de maior sucesso, como a Farm, a Animale e a Hering, o Soma se descreve como uma plataforma que impulsiona grandes talentos. A gente é o que soma, está escrito lá no site, ao lado de reinventamos o processo de M&A, que são as fusões e aquisições do mundo dos negócios. O Soma tem mais de 250 lojas, 5.300 funcionários e faturou 1,5 bi no ano passado, isso antes da aquisição da Hering. Os números que a gente olha lá são todos de alta, principalmente nas vendas online. Roberto, obrigada por ter aceito o nosso pedido de entrevista e estar aqui com a gente. Bem-vindo. Roberto, eu queria começar entendendo um pouquinho os desafios do Soma, né? Quando a gente começa a olhar a área em que você atua, né? Tudo parece difícil. Assim, varejo, todo mundo diz que é difícil porque tem uma margem muito estreita. A moda é difícil porque você lida com ego, com vaidade, com criação, com talento, com influenciador. Ter capital aberto é difícil. Tecnologia não tem mão de obra. Enfim, pandemia nem se fala, né? E eu queria saber, assim, como é que se lida com tantas pontas, como é que se amarra tantas pontas e qual que é o teu principal desafio no meio disso tudo? O setor de varejo de moda é um setor que tem, né, uma trajetória bastante curiosa, né? É um setor que veio lá dos anos 70, dos anos 80, com uma informalidade muito grande, né? Um setor que, exatamente por essa questão da informalidade, dos anos 80 em especial, atraiu poucos talentos, né? Ou seja, o management disponível que conhece o setor não é sofisticado, né? Não era sofisticado até então. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem passa por essa questão de executivos qualificados dentro da nossa indústria. A outra grande complexidade do nosso setor é a parte toda de cadeia de suprimentos, né? O Brasil, por uma questão cambial, em especial ali nos anos 2000, né, teve um câmbio muito desfavorável para a exportação e muito favorável para a importação. Uhum. Já nos anos 90, a nossa indústria de tecelagem no Brasil foi totalmente destruída, né, pelas importações, em especial da China, mas do Oriente como um todo. E, enfim, nos últimos 10, 15 anos foi a parte toda de confecção, né? Ou seja, a gente teve uma situação onde produzir no Brasil era caro, arriscado, e a qualidade era muito ruim. Então, houve um movimento muito grande das empresas de varejo no Brasil em importar insumos e até mesmo produtos acabados do Oriente, o que foi destruindo efetivamente a nossa indústria, a indústria nacional, em especial na parte de confecção e na parte de tecelagem. Isso, obviamente, quando você tem flutuações de câmbio para um lado positivo e negativo, isso gera realmente problemas, né? A gente não pode ter dependência apenas dos produtos importados, né? A gente tem que fomentar aqui a indústria nacional, porque a questão de câmbio flutua, né? Eles falam que o câmbio é flutuante, então é muito desafiador para a gente conseguir manter esses dois canais de sourcing caminhando de uma forma conjunta. Um outro grande desafio que a gente tem, obviamente, passa para o regime fiscal. Operar com loja própria no Brasil é extremamente difícil, né? A gente está diante de uma potencial reforma tributária que não passa pelo ponto mais nevrálgico do varejo, que é a questão toda de ICMS. Enfim, hoje é quase uma engenharia você operar uma empresa de varejo no que tange a toda essa questão de carga tributária. E fora, obviamente, né, o varejo depende de massa salarial, o varejo depende de crescimento do PIB, né, e a gente não tem tido, efetivamente, nos últimos anos, a gente não tem sido muito feliz nesse sentido do Brasil. Então, hoje o tamanho desse mercado, ele está praticamente estagnado e os nossos esforços são em efetivamente ganho de market share. Você não tem uma expansão de mercado como um todo. Então, não é nada
nada trivial você navegar num mercado como esse. Eu acho que basicamente é isso, adicionalmente a isso, tem um pouco aí, eu acho que é um pouco de estigma, né, da questão toda de como lidar com os diretores criativos, Sim. como lidar com essa questão toda da vaidade dos diretores criativos, mas esse é um processo que eu acho que existe, é muito mais um estigma do que provavelmente uma realidade, né? Eu acho que hoje o mercado se profissionalizou, né? Há 15 anos, depois de toda a parte de formalização da nossa cadeia, do varejo como um todo no Brasil, as pessoas, né, não só os stakeholders todos se sofisticaram, mas também, obviamente, os profissionais, né? Eu acho que os diretores criativos hoje têm todo esse criativo, todo esse viés criativo, mas são executivos, né, focados no resultado e conscientes de que o bom e o mau trabalho impactam de uma forma importante os resultados operacionais da empresa como um todo, dos colaboradores como um todo. Então, acho que também existiu uma maior profissionalização das áreas criativas das empresas de varejo do mundo. É mais fácil lidar com os egos dos criativos do que com o imposto, é isso, com o ICMS. Porque os egos criativos a gente conversa, a gente explica, e muitas vezes eu acho que isso já está mais maduro, né? A gente viu várias empresas de varejo que se comportavam com menos foco em resultado e com mais foco nessa questão toda da vaidade, e isso vem mostrando que esse caminho não é o melhor caminho. Então, existe de uma forma conceitualmente, existe um amadurecimento desses executivos criativos. Tá, e assim, você fala assim, né, que o Soma está tendo um desempenho aí que os analistas, de maneira geral, têm gostado, né? Eles falam de alavancas de crescimento, de potencial, enfim, e de outras oportunidades que vocês têm. Ao mesmo tempo, a gente já viu algumas empresas de moda tentarem se juntar e não deu certo. A gente está no momento. Você está fazendo essa iniciativa no momento mais favorável por causa da tecnologia ou por causa desse amadurecimento que você falou? Como é que você avalia esse momento especificamente? Eu acho que não. Eu acho que o Grupo Soma ele é um grupo que foi formado em 2010, né, fruto de uma aquisição feita pela Animale de uma participação na Farm e na Fábula, que é uma marca infantil, a Fábula, e a Farm, enfim, é uma marca especial de comportamento jovem, né? Isso foi uma grande curva de aprendizado para a gente começou lá atrás, não foi um movimento oriundo de um ciclo de consolidação, de um movimento, de uma onda de consolidação, foi algo pensado, estruturado, né? Enfim, a gente hoje tem um track record bastante interessante nesse sentido, as aquisições que a gente fez ao longo do tempo, todas geraram valor para os ativos, né? Ou seja, a gente mira nas aquisições empresas que têm um potencial criativo e de desejo de marca muito grande, e a gente entra apoiando em várias áreas, né, e sustentando o crescimento dessas empresas em termos de áreas de estrutura de capital, na parte toda de supply, de sourcing, que a gente falou um pouquinho, enfim, toda a parte de inteligência de expansão, tecnologia, e-commerce, plataformas digitais, ou seja, tudo que o cliente, de alguma forma, a gente usa muito isso dentro de casa aqui, tudo que o cliente não enxerga, o grupo e a plataforma, de alguma forma, apoia essas marcas, né? E tudo que são pontos de contato do cliente com a marca, as marcas têm essa autonomia, né? Então, essa metodologia, esse modelo de negócio vem se apresentando um modelo vencedor, né? A gente tem esse momento dos booms dos IPOs, novamente uma janela importante de mercado, né? E a gente vinha se preparando para esse momento, né? Entendendo qual seria o melhor momento para essa abertura de capital, e a gente fez isso naturalmente, já era uma coisa que a gente vinha se preparando, a gente sabia que ia chegar essa hora, esse momento, da gente dar mais esse passo dentro do Grupo Soma.
E, enfim, no dia seguinte da abertura de capital, a gente continuou fazendo o trabalho que a gente acredita, né, que é um trabalho basicamente que acelera marcas e que extrai, não só acelera, mas que extrai o potencial dessas marcas, o desejo para essas marcas, né, com implementação de num modelo onde a gente faz uma gestão mais sofisticada dessas operações. Uhum. Então, basicamente esse é o nosso modelo de negócio, enfim, e a gente tem aí a missão, nossa grande missão é a perenidade dessas marcas, é a continuidade dessas marcas, é a manutenção do DNA dessas marcas, né? Uhum. Eu acho que esse modelo vem se mostrando vencedor, competitivo, né? A gente teve aí uma abertura de capital, uma valorização importante das nossas ações na Bolsa, né? A gente já teve uma valorização de mais de 60%, num curtíssimo espaço de tempo, em 9 meses, que mostra um pouco que o mercado começa a acreditar, começa a entender um pouco da onde a gente extrai valor e aonde a gente quer chegar. Tá, mas quando vocês compraram a Hering, teve uma desvalorização, ao contrário, né? Acharam até que vocês pagaram muito caro. Vocês pagaram caro pela Hering? Como é que você vai falar que você não pagou caro pela Hering? Não, eu acho que o que aconteceu ali na Hering, no primeiro momento, em relação à questão da desvalorização que aconteceu no primeiro dia da aquisição, e depois, quando melhor explicado, eu acho que tudo voltou à normalidade, foi exatamente um deal que vinha sendo de alguma forma costurado desde o final do ano passado, e que, por questões de competitividade mercadológica, ele teve que ser acelerado, o processo de fechamento da transação teve que ser acelerada, né? E, obviamente, a comunicação ela não foi feita de uma forma estruturada, né? Naquele dia, a comunicação ao mercado, por questões regulatórias, a gente tinha que fazer uma comunicação a mercado e a gente basicamente assinou a transação às 5h30 da manhã do dia que a gente tinha que comunicar. Então, foi uma comunicação enfim, que não foi a melhor possível, dada a urgência da gente fechar a transação. Passamos aí o final de semana inteiro negociando detalhes de contrato e finalizamos pela manhã da segunda-feira e logo depois foi uma apresentação, foi um comunicado. Nesse comunicado, obviamente, ele sai sem um racional muito claro, e aí houve realmente uma incapacidade do mercado, naquele momento, de entender a transação e onde é que estava o valor dessa transação. E, ao longo do tempo, a gente foi explicando, né, qual era o racional, o que a gente pensava de Hering, o que a gente via de capacidade em colaborar para um outro ciclo, né? Porque a Hering teve vários ciclos na vida dela, para um outro ciclo de crescimento da Hering. E aí, né, quando a gente vai começando a se comunicar de uma forma mais clara e explicar para o mercado uma indústria que não é muito óbvia, eu acho que a gente vai ganhando novamente, a gente foi ganhando novamente a confiança no mercado e a gente vai fazer um movimento transformacional em Hering nos próximos anos. Entendi. Mas então... Não, pode falar. Não, então, porque, enfim, acompanhando de perto ali, ficou meio que a impressão que, assim, que eles tinham recebido uma oferta e vocês atropelaram. Então, não foi isso, foi uma coisa que já vinha acontecendo há algum tempo, foi isso? Na verdade, hoje, ativos como a Hering são muito raros no mercado, né? Você tem poucas marcas que têm aí uma tradição, 140 anos, né, como a Hering, uma marca altamente geradora de caixa, uma marca que nunca teve problemas de endividamento, uma marca saudável, a gestão da companhia é muito bem feita, ela tem um desafio de crescimento, então ela era, obviamente, um objeto de desejo de alguns players do mercado. Essa conversa ela começou em novembro, né, através de um advisor nosso que nos acompanha, né, junto a um fundo que tinha uma posição importante dentro da Hering. Acho que é importante dizer, a minha relação com o Fábio é uma relação antiga, né? A gente se conhece aí bastante tempo, desde 2012, 2013. Curioso. Vocês se conheceram quando, assim, só de curiosidade? A gente se conheceu em 2013. A gente estava participando, estava num processo na Tarpon, que é um private equity de São Paulo,
eles estavam querendo montar uma plataforma de moda. A Hering era uma empresa muito próxima à Tarkon, porque a Tarkon tinha montado uma posição importante em Hering, tinha centros no conselho da Hering, e dentro daquela dinâmica da negociação, eu tive a felicidade de conhecer o Fábio, e, enfim, o Fábio era conselheiro da Tarkon na época, e a gente teve algumas conversas. Depois a gente voltou a conversar em 2015, curiosamente, a Hering interessada já no Grupo Soma, né? A gente tinha capital fechado, a Hering sempre teve uma visão de trazer um pouco desse perfume de moda, dessa coisa do desejo de marca, que é o que a gente sabe fazer muito bem, né? Acabamos entrando no final de 2014, início de 2015, numa crise importante que fez com que essa conversa fosse paralisada, e a gente retomou essa conversa depois do IPO, sempre mantendo o relacionamento com o Fábio, né? Mas a gente retomou essa conversa no dia seguinte ali do IPO, tentando construir alguma coisa com a Hering, né? Dentro desse processo, obviamente, é um processo que não estava claro, não estava aberto, né? A gente não sabia efetivamente que existiam outros interessados no ativo, e a gente foi surpreendido até mesmo pela proposta não solicitada feita à Hering por um outro player, né? Então, naquele momento, a gente já tinha uma conversa adiantada, né? E a gente teve efetivamente, dado que potencialmente seria uma oferta hostil, a gente teve que acelerar esse processo todo para que a gente não perdesse a possibilidade de fazer essa aquisição, que, dado o tamanho das companhias, é quase um merge, é quase uma fusão de duas grandes companhias. Mas então, assim, quando você falou, deu a impressão de que a Hering estava olhando para a Soma, ela queria comprar a Soma ou ela queria se juntar, fazer parte meio que vocês fizeram? Não, o que aconteceu é que em 2015, como eu te falei, a Hering em 2015, logo no início da crise que a gente teve lá de 2014, 2015 até 2018, a Hering tinha interesse, né? Ela buscava avenidas de crescimento para ela. E uma dos potenciais avenidas de crescimento era uma aquisição de marcas de varejo de moda que pudesse se complementar ao portfólio de marcas que ela tinha, marcas orgânicas que a Hering tinha. Essa conversa ela parou, né, durante o período de crise, não se tinha muito mercado ali para se fazer alguma coisa. E aí depois foi um movimento do Grupo Soma, né, já capitalizado, com outro tamanho de companhia, né? Foram 5 anos que se passaram, onde a gente cresceu, ainda na crise, que nós crescemos bastante através das nossas marcas orgânicas e também por aquisições. Aí já era um movimento reverso, era um movimento inverteu da Hering, que acabou, dado o tamanho das duas companhias, é um merge mesmo, é uma fusão das duas companhias, porém controlada pelo bloco de controle do Grupo Soma. Só que, e aí você falou um pouco antes, assim, que você já tem uma tecnologia bem testada, só que quando você incorpora a Hering, esse teste não passa a ser um pouco maior? Não é um desafio maior aí para vocês incorporarem uma empresa assim, a gente tem um track record bastante positivo em relação à questão da incorporação. Nunca fizemos efetivamente um deal dessa magnitude, né? A Hering é uma companhia grande, né? Mas, assim, as interações que a gente teve durante esse período de negociação foram interações fáceis. A nossa indústria, né, é uma indústria que a gente chama uma indústria de margem alta. Então, o foco em Hering, num primeiro momento, vai ser muito em cima do crescimento de receita e crescimento de resultado operacional através de crescimento de receita e margem. Então, não existe uma agenda de curto prazo, de demissões. É um pouco da nossa forma de fazer, olhar um pouco as empresas adquiridas, entender um pouco do management dessas empresas. Muitas vezes a gente aproveita, tem pessoas hoje que estão dentro do grupo, né, como inclusive diretores do grupo, que vieram de empresas adquiridas. Então a gente tem muito cuidado para não perder talentos, com a percepção de que nós somos melhores do que o time do outro lado. É uma integração, né, que vai ser feita com todo cuidado,
mas sempre no primeiro momento focando já capturar quick wins, né? Ou seja, oportunidades que são simples para a gente, no que tange a parte digital, no que tange a parte de supply. Existem ganhos muito simples de serem feitos já no primeiro momento, e existe uma transformação dentro da nossa cabeça, no modelo de negócio da Hering. A gente vê uma Hering muito diferente daqui a 30 meses. A gente pretende ter uma Hering completamente repaginada num período de 30 a 36 meses. Mas já dá para ter uma ideia, para mandar uma ideia do que será essa Hering aí? A Hering fez um movimento interessante, né, em 2007, quando ela sai da indústria e monta uma rede de franqueados e distribui seus produtos através de franqueados e multimarcas, né? Esse modelo foi um modelo muito vencedor para a Hering até 2013, né? Ele bateu no teto em 2013, o efeito de crescimento, né? A gente basicamente percebeu que esse modelo de negócio da Hering tinha realmente atingido uma maturidade, né? E eu acho que abre-se hoje uma nova agenda, né? Que é uma agenda que passa por ter lojas da Hering grandes, né? Ou seja, a gente pensa nas mega stores da Hering, emprestando aí emprestando uma experiência bastante diferenciada ao consumidor, né? Mantendo a rede de franqueados e de multimarcas ativas, mas de alguma forma limpando todos os conflitos que existem quando você tem uma empresa que opera no digital, no físico, em lojas próprias, com franquias e multimarcas. Eu acho que o grande desafio... É muito à frente, né? Na verdade, existe muito conflito entre os canais. O digital conflita com as franquias conflitam com as multimarcas. Isso a gente já experimentou no passado no Grupo Soma, quando em 2013 a gente entrou muito forte, 2012, 2013 a gente entrou muito forte com o e-commerce, e existiam esses mesmos conflitos, né, com a loja física. Então, ali a gente tem que fazer regras comerciais que de alguma forma entreguem um modelo de ganha-ganha, né? Então a gente está um pouco, isso é um pouco da nossa cultura, a gente está acostumado a fazer isso, a dar incentivos inteligentes de forma que a gente limpe esse conflito de canal. Um dos grandes problemas da Hering hoje em relação à digitalização passa exatamente pelo conflito do franqueado em relação ao e-commerce, enfim, e que a gente tem aqui quase um playbookzinho dentro de casa para resolver. De como fazer. De como acomodar isso, de como fazer um modelo win-win, onde todo mundo ganha, através de uma otimização dos estoques da companhia como um todo. Tá, então você não pagou caro pela Hering? Eu acho que essa coisa do pagou caro e pagou barato, eu tenho uma visão, Cristiano, assim, muito clara em relação a isso. Eu acho que o tempo vai dizer se foi caro ou barato. Eu acho que você pode pagar 1 bilhão para uma empresa e achar que você pagou muito barato e você não executar um plano de negócio que faça sentido e que justifique o preço pago. Então, acho que ou você pode pagar um valor muito alto, enfim, você enxergar ali uma possibilidade de extrair valor, que é um pouco do que a gente enxerga. Eu não acho que o preço da Hering tenha sido claro. Esse era o preço da Hering em valor de mercado antes da pandemia. Esse é exatamente o preço no final de 2019, antes da pandemia, quando a Hering já tinha uma agenda de transformação, né? E a gente se soma aí a Hering e ao management da Hering atual, trazendo um pouco do nosso expertise para efetivamente a gente não só executar, mas de alguma forma ainda impulsionar algumas ideias que a gente tem, fazendo com que aquele planejamento estratégico seja ainda mais potente do que o que a gente pretende fazer. Então, se você tem uma companhia que em 2019, né, antes de uma pandemia, onde o mercado era muito mais competitivo, onde você tinha todos os players saudáveis e voltando para o mercado, essa empresa ela estava avaliada em 5 bi, né? Por que depois da pandemia, quando você tem aí um oceano azul, né, você tem várias marcas de varejo debilitadas, né, o mercado voltando, uma digitalização estabelecida na nossa indústria, e a gente com
com esse diferencial de digitalização, que hoje a gente assume que a gente é líder no digital no segmento de varejo de moda, não me parece um preço inadequado. Mas eu acho que o tempo vai dizer, e o que determina isso vai ser efetivamente a execução desse projeto. Tá. Você falou aí mais cedo que é um mercado que está meio de rouba-monte, né? Ele não cresce muito, mas você cresce participação individual. Ao mesmo tempo, você tem umas marcas com muita personalidade, né? Brasilidade, são meio ícones, assim, brasileiros. Vocês pensam em ter um processo estruturado de internacionalizar? A gente já tem, né? A Farm tem um play internacional importante, né? A internacionalização é algo desafiador, Cristiane, assim, para uma marca de moda no Brasil. Apenas uma marca, até hoje, várias tentaram, e apenas uma marca efetivamente tem um business robusto internacional, que não é nem global, é internacional, que é a Havaianas, né? E a Farm, em 2017, fez esse movimento, né? A gente, através de toda a gente meio que até foi puxado para esse movimento, através de collabs que começaram a acontecer com a Adidas Originals, a gente teve várias, né? Com a Anthropologie, e a gente foi puxado e dragado para a internacionalização da Farm. A Anthropologie, em determinado momento, pediu que nós abríssemos vários corners da Farm dentro das lojas Anthropologie, e para isso era interessantíssimo para a gente, e para isso eles pediram que a gente operasse e abrisse uma loja própria, né? E assim a gente fez, e a partir daí, para quê? A loja própria estaria dando um pouco de uma percepção do que era a Farm, né? Da alma dessa marca, dessa marca. Eles não queriam ter um corner dentro do Anthropologie de uma marca que não tivesse efetivamente um ponto de venda que prestasse uma experiência. E assim a gente fez esse movimento, aí começamos a ver uma oportunidade muito grande do nosso e-commerce dentro da Farm nos Estados Unidos. Ela hoje é uma marca que cresce triplo dígito no mercado americano, né? Esse ano ela já vai se transformar na quarta marca de maior resultado operacional, a Farm Internacional no Grupo Soma, né? E provavelmente ela deve, no ano que vem, se transformar na segunda e, quem sabe, no terceiro já ser a grande marca do Grupo Soma. Até uma surpresa para a gente, né? Porque a gente começou a operar em Nova York, mas o mercado americano ele é um mercado muito carente de coisas novas, de estéticas novas de produto. Quando você olha a Havaianas, um dos motivos que a Havaianas teve sucesso na sua internacionalização, sob a minha ótica, é a proposta de um produto que não existia no mercado americano. Não tinha nada análogo no mercado americano. E quando você traz a Farm com a estética colorida da estampa, com tropicalismo, com mood praiano, né? Você parece, num primeiro momento, que aquilo não vai ter nenhum fit com a cultura americana, mas muito pelo contrário, você tem um diferencial de produto que hoje o mercado americano não entrega. Então, a gente está até muito surpreso, tá? Assim, durante o período do IPO, Cristiane, a gente falou muito pouco de Farm Internacional, porque já existiram várias operações, várias empresas que tentaram se internacionalizar, e a gente não queria que essa internacionalização da Farm fosse precificada no mercado para efeitos de IPO, exatamente para não gerar uma expectativa e uma frustração do mercado. Mas a operação realmente, durante a pandemia, ela se fortaleceu muito, né? Assim, em 2020 ela teve um crescimento e a gente achou caminhos muito claros de como crescer no mercado americano. Hoje a gente já está indo para a Europa, né? Também o volume de exportação que a gente faz dos Estados Unidos para o mercado europeu, a gente começa a ver que esse volume é muito grande, que a gente tem uma ineficiência fiscal, então a gente deve entrar com um centro de distribuição na Europa, abrir 2 lojas, provavelmente uma em Londres e outra em Paris, e começar a operar também no mercado europeu. Ou seja, é uma marca que está caindo no gosto aí do mercado americano e começa a entrar no mercado europeu. E aí o futuro a gente não tem a menor ideia onde isso pode parar, qual é o tamanho que isso pode ter. Estamos trabalhando aqui com muita determinação e com muito otimismo em relação a essa boa surpresa que o Grupo Soma teve.
Que legal, que legal. Eu ficava tão frustrada quando eu via aquele preço de São Paulo, preço do Rio, assim, eu falo, será que isso é marketing, né? Mas de repente é uma coisa que é tão querida, né? Dentro dessa tua lógica aí, você tem outras marcas com personalidade, você vê espaço para mais alguma se internacionalizar, ou é primeiro Farm e depois o resto? A gente, na verdade, o que a gente pensa? Como eu te falei, eu acho que o mercado americano, assim, ele precisa, para você entrar no mercado americano, você precisa ter um diferencial competitivo, né? E claramente não é eficiência operacional. Eles são muito eficientes, muito maduros. O varejo americano é muito maduro, muito sofisticado. E para você entrar ali, você tem que ter uma estética, uma proposta de produto muito diferenciada. Hoje, olhando dentro do portfólio do Grupo Soma hoje, a gente não vê, não só no nosso portfólio, como no Brasil como um todo, a gente não vê uma marca que empreste esse diferencial no produto como a Farm empresta. Mas, obviamente, a Farm ela monta uma plataforma para a gente fazer alguns testes. Hoje, a estrutura que a gente tem nos Estados Unidos, é possível você, por exemplo, levar uma Cris Barros e experimentar e fazer alguma coisa com a Cris Barros nos Estados Unidos. Porque você tem uma plataforma montada, estruturada... Sim, você já tem o mais difícil, né? Que é a ponta de lança ali para a gente já sabe o que a gente não deve fazer, a gente já sabe o que deu certo, o que não deu certo, e facilita muito para a gente tentar e testar outras marcas. Mas, a princípio, o nosso play, no momento, é foco em farm internacional mesmo, crescendo para a Europa agora no primeiro momento, saindo do mercado americano, que ainda tem muito para crescer, um mercado gigantesco, mas começando já a botar também o pé na Europa. Tá. E assim, você tem Soma Ventures, Soma Labs, produção de conteúdo, enfim, várias iniciativas aí de testes, né? Alguma dessas iniciativas pode vir a se tornar uma frente de negócios? O Soma Labs, na verdade, o Grupo Soma, ele iniciou, né, o conceito do Grupo Soma é uma aceleradora de marcas, né? E dentro dessa aceleradora de marcas, você acelera não só o awareness dessa marca, você acelera receita, você acelera lucro, EBITDA. Então, assim, isso está dentro do nosso DNA. Quando a gente fala um pouco do Soma Ventures, é a possibilidade da gente olhar ativos que ainda estão num tamanho muito pequeno, mas que a gente tem muito potencial, né? Mas trazer ele para dentro da estrutura do grupo, né? Disputando recursos da plataforma, a gente entende que isso não é eficiente. Então, a gente faz através do Soma Venture, uma primeira etapa de ajuda e de aceleração, que a gente aí, nesse momento, não pega a parte de fornecimento, a gente pega mais a parte toda de inteligência de distribuição, física, digital, um pouco do choque do digital, da cultura digital que a gente tem, né? Mas a gente ainda não pega a parte toda de indústria e de produção, que é a parte mais complexa. Depois que essa operação já chega num determinado tamanho, aí sim é justificável trazer essa operação para dentro da plataforma como um todo. Então, aquilo ali é um mecanismo, na verdade, de uma primeira onda de crescimento, de aceleração. O Soma Labs, na verdade, é uma área de tecnologia do grupo, né, que a gente montou em 2013, 2014, quando a gente começou a perceber que, em especial, a Farm tinha assim, uma vocação muito forte para o canal digital, e ela começou a ter muitas ideias comerciais que a plataforma que a gente usava na época não suportava, e era impossível customizar determinadas coisas, porque a nossa criatividade no digital é bastante grande. Então, a gente não conseguia as customizações na plataforma na velocidade que a gente queria, e a gente começou a trazer isso para dentro de casa, montamos uma área de tecnologia, mudamos uma série de coisas, enfim, tem vários módulos das nossas plataformas que são proprietários, exatamente viabilizando ativações comerciais e caminhos novos aí para a omnicanalidade, para a digitalização do varejo como um todo. A gente percebeu que, se a gente ficasse dependente exclusivamente das áreas de tecnologia, a gente não andaria na velocidade que a gente gostaria naquele momento. Então, o Soma Labs entra aí para, de alguma forma, tirar a nossa dependência
diante dos fornecedores em relação à velocidade que a gente gostaria de crescer nesse canal. E novas aquisições, a gente vai estar sempre olhando, óbvio que a gente agora tem uma digestão, podemos dizer assim, de um ativo muito grande, né? A gente fez a aquisição da NV, que, na minha visão, é o maior fenômeno do varejo de moda dos últimos anos no Brasil. É uma nativa digital que começa a entrar no varejo físico, é uma operação que cresce também em triplo dígito, é um negócio impressionante a questão da nativa digital e a audiência digital, o conteúdo digital que uma operação dessa gera e como você consegue captar em relação à receita. Então, fizemos esse deal, fizemos o deal da Ering, né? Esse deal é um deal que vai nos impor muita dedicação, né? Para a gente extrair realmente o valor e colaborar efetivamente com o que a gente entende que a gente pode colaborar com a Ering e extrair todo esse valor dessa tradição, dessa capilaridade, né? Então, temos aí um tempo, né? Mas, obviamente, a gente está sempre aí olhando o mercado, está sempre acompanhando, mas nos próximos anos a gente tem muitos drivers e caminhos de crescimento dentro da companhia, e agora é um período de extrair realmente esses valores dos ativos que foram adquiridos até então. Nem em tecnologia, porque assim, vocês adquiriram empresas de moda, né? Não é interessante aquisição em tecnologia, sei lá, enfim. Muitas vezes você tem situações que a gente trabalha muito em tecnologia, não só com o Soma Labs, mas também com o ecossistema, né? A gente tem vários parceiros que nos ajudam. O que a gente muitas vezes pensa e estuda e analisa, e a gente está sempre olhando, são empresas de tecnologia que possam se juntar a nós, mas a serviço do Grupo Soma, algo dedicado ao Grupo Soma, né? Em especial quando você traz essas empresas e traz capacitações de gente, né? Ou seja, hoje você disputar recursos na área de tecnologia não é uma coisa óbvia. Tem um programa grande de estágio, né? A gente traz profissionais do Brasil inteiro, mas assim, manter hoje, inclusive, com toda essa questão da digitalização, hoje um executivo, um profissional de tecnologia, ele trabalha para qualquer país do mundo remoto. Então, ficou mais complicado ainda você manter essas equipes motivadas e reter essas equipes. Então, muitas vezes, você adquirir uma startup que traga um management, que traga um conhecimento para dentro de casa, pode fazer sentido. Mas a gente não tem um play aqui de um venture capital de aceleração de startups de tecnologia. Isso não é o nosso caminho que a gente vai seguir. Legal. Acho que a gente está quase acabando o nosso tempo e eu queria terminar com o teu começo, né? Eu sei que você começou a empresa com a tua irmã em 91, no meio do plano Collor. Imagina a dificuldade que vocês devem ter tido, né? E eu queria saber, assim, lá atrás, o que levou vocês a montar essa empresa e se você imaginava o teu tamanho hoje, enfim, a tua possibilidade gigantesca que você tem aí pela frente, assim. Como é que foi e como é que você vê? O varejo é um negócio que quem gosta, né? A gente fala um pouco que a gente foi pecado pela mosca do varejo, né? Ou seja, o varejo é encantador, né? Para quem gosta de varejo é um negócio que de uma forma contamina a gente, né? Enfim, então, na época eu fazia uma faculdade completamente diferente, tinha nada a ver, nada ligado a... O que você fazia? Fazia economia. E a minha irmã fazia direito, e ela começou montando uma coisa pequena e me chamou para ajudar, enfim. E a gente foi se envolvendo nesse projeto, nunca pensamos, né? Inclusive eu nunca pensei que eu fosse seguir minha carreira pelo varejo. Mas a coisa foi andando, foi crescendo, foi ganhando corpo, a gente foi acreditando e, enfim, e naturalmente esse crescimento, o Grupo Soma, né, que começa lá atrás com a Animari, que depois se encontra com a Farm em 2010, a gente nunca teve um ano sem crescimento. Normalmente, crescimento... Que legal. Todos os anos a gente teve, da história, desde 91 até hoje, a gente teve um crescimento de duplo dígito, sem exceção. Então, acho que acho que a gente encontrou o nosso caminho profissional, a gente gosta de fazer isso.
e a gente, a partir do momento que a gente foi fazendo aquisições, fomos trazendo sócios para dentro da empresa, a gente foi cada vez mais se engajando com esse projeto, e o IPO é apenas uma consequência de tudo que a gente fez ao longo aí desses últimos 30 anos. Ah, que bacana. Só juro que eu encerro. Eu sei que você gosta de tênis. Você acha que isso tem alguma coisa a ver, assim, eu não sei, de repente o foco, o treinamento, essa tua paixão pessoal tem alguma coisa a ver com o jeito que você conduz os negócios? Eu acho que o esporte sempre te empresta, ele sempre te empresta alguns aprendizados, né? Uhum. O tênis, por exemplo, é um esporte que requer muita concentração, né? E ele é um esporte onde o grande desafio do tênis é você não errar e não perder o foco. E quando você Uhum. perde o foco, né? Talvez eu traga esse grande aprendizado do tênis para a minha vida profissional, é a capacidade aonde você, num determinado ponto, num determinado game, que você não for bem, é você zerar aquela história, não lembrar mais daquilo, Deixa para trás. deixa para trás e volta para o jogo como se tudo começasse do zero. Se você carregar um pouco daquela insegurança, daquela partida, ou daquele set, ou daquele game que não foi bem, você certamente continuará jogando mal. Então, essa ruptura, você perder, entender que, trazendo para o varejo, entender que um determinado movimento não deu certo, e você se desmotivar, e você ficar inseguro a partir disso, também é destrutivo para a tua vida profissional. Né? O movimento, varejo, eu costumo dizer que varejo é um jogo de basquete. Né? Você vai errar, você tem ciclos de coleção, o que você tem que fazer é errar pequeno e acertar grande. Ou seja, acertar mais do que você erra. Então, essa percepção, essa tranquilidade, eu acho que eu tiro trago um pouco do meu esporte para dentro do meu dia a dia profissional. Ah, vale para tudo, né? Bom, eu ficava aqui conversando mais um tempão, mas eu acho que a gente tem que acabar, então eu queria agradecer muito, Roberto, foi bem legal, bem bacana, e a audiência aí, de quem assistiu o Olhar de Líder hoje. Obrigada. Obrigado, muito obrigado, prazer por ter participado. Igualmente, obrigada.